Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens baseado nos escritos do apóstolo João. Nós abordamos uma série de mensagens debaixo do tema A Palavra e o Testemunho, que foi do Evangelho de João, capítulo 1, até o capítulo 13. Agora, nessa nova série, o tema será a Palavra e o Espírito. E nós usaremos como base Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16, 17 e também a primeira epístola de João. Os capítulos de 1 a 13, nós vimos, abordado pelo Evangelho de João, o Senhor salvando as pessoas. O Senhor vindo para salvar, transformando a vida das pessoas. Agora, a partir do capítulo 14, nós entramos numa nova etapa. E hoje nós vamos dar a introdução para que os irmãos possam compreender a importância desses capítulos 14, 15, 16 e 17. Esses 4 capítulos são alguns dos capítulos mais densos, falando de densidade de conteúdo e profundidade de revelação. E é muito importante que a gente compreenda o valor dessas palavras. Para que nós possamos compreender, vamos falar um pouquinho do final do capítulo 13. No capítulo 13, no seu início, nos é dito, no versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui podemos ver que o Senhor estava ciente de que eram seus últimos momentos nessa terra. E agora, nesses últimos momentos com os seus discípulos, ele iria fazer algo. Não somente fazer, também ele iria falar algo de grande importância. Nós já vimos a importância da questão do Senhor ter lavado os pés dos discípulos. Mas nós precisamos ver também que no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 21, o Senhor diz, a palavra diz o seguinte, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então o Senhor estava falando de certas coisas que iriam acontecer. O Senhor tinha falado que ele iria. Quer ver? Nós vamos agora ver Mateus 26, de 31 a 35, porque falam coisas que não está registrado aqui no Evangelho de João, mas que são as palavras finais do Senhor antes do capítulo 14, 15, 16 e 17. O Senhor diz naquela noite o seguinte, Mateus 26, de 31 a 35. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Versículo 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui nós podemos ver que o Senhor disse que todos iriam se escandalizar com ele. Por quê? Ele sabia que ele seria preso como um malfeitor. Isso era algo que os discípulos não esperavam. E eles ficariam dispersos. Eles, discípulos, não acreditavam que iria acontecer isso com eles. Pedro tinha uma certeza absoluta. Ele diz, se você vai ser tropeço para todos, pode ser. Mas para mim, nunca. Daí o Senhor disse, você vai me negar ainda 3 vezes nessa noite. E ele disse, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então o Senhor estava falando para eles, eu vou ser preso e eu vou morrer. E os discípulos, eles tinham muita confiança em si mesmos, nada disso aí, tal. Vamos ver ainda Lucas 22, versículos 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui, no versículo 31, podemos ver que o Senhor falou que Satanás tinha reclamado, tinha falado a respeito dos seus discípulos, que ele iria peneirá-los como trigo. Pegar todos eles. Mas o Senhor disse no 32, eu, porém, roguei por ti, roguei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, fortalece os teus irmãos. E o versículo 33, daí aqui diz, ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então, nós podemos ver que essas coisas ocorreram no mesmo momento, mesmo período de João 13, entendeu? E como nós vimos em João 13, 21, o Senhor havia dito que um dentre eles o trairia. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos ver Mateus 26, versículo 20, até o 22. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E olha o que diz o versículo 25. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Quero que os irmãos percebam que naquela noite, o Senhor anunciou que ele iria ser preso, iria morrer. Ele anunciou que Pedro iria negá-lo. E ele anunciou que um dentre eles iria traí-lo. Você sabe o que é um monte de notícia ruim ao mesmo tempo? Deixa ou não deixa uma pessoa abalada? Deixa ou não deixa? E quando ele anunciou que um deles o trairia, aqui diz, no Mateus 26, 22, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Eles ficaram preocupados, como alguém vai trair o Senhor? E eles perguntaram, Senhor, sou eu? Diga para mim.
Preste atenção, versículo 22 disse, porventura sou eu, Senhor. Todos eles chamaram Jesus de Senhor. Mas no versículo 25, quando chegou Judas, que o traía, perguntou-lhe, acaso sou eu, mestre? Ele não chamou Jesus de Senhor. Ele chamou Jesus somente de mestre. Porque para ele, Jesus não era o Senhor. Era somente alguém que o ensinou algo. Nós temos que fazer essa pergunta também. Jesus é seu Senhor ou somente seu mestre? Você pertence ao Senhor? Ou Jesus é alguém simplesmente que ensinou algumas coisas? Isso faz diferença. Judas foi o único que chamou Jesus de mestre, não chamou Jesus de Senhor. Isso tem lição espiritual para nós. Mas agora eu gostaria de ler para vocês esse versículo 25 nas diversas traduções, para que os irmãos compreendam o sentimento que está nesse versículo. Na versão Almeida 21, o versículo 25 diz, também Judas, que o estava traindo, disse, sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus, sim, és tu. Está vendo essa tradução Almeida 21? Judas disse, eu sei que não sou eu. Ele estava mentindo. E Jesus diz para ele, sim, és tu. Na versão NBVP diz assim, Judas então lhe disse, mestre, certamente não serei eu. E Jesus respondeu, sim, é você. Na versão NTLH, nova tradução de linguagem de hoje, então Judas, o traidor, perguntou, mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, quem está dizendo isso é você mesmo. Na versão NVI, então Judas, que o trairia, disse, com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou, foi você quem disse isso. E na versão NVT, que é a versão transformadora, diz assim, Judas, aquele que o trairia, também disse, certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu, é como você diz. Preste atenção nesse diálogo entre Judas e o Senhor. Judas falou, não sou eu. Será que sou eu? Não, não sou eu. Certamente não sou eu. Jesus disse, isso é você que está dizendo. Irmãos e irmãs, o que nós falamos não é confiável. O que é confiável é o que Deus fala. É o que o Senhor diz a nosso respeito. Eu falar a respeito de mim mesmo não é confiável. Nós temos que saber o que o Senhor diz a nosso respeito. Judas falou um montão de coisa. O Senhor Jesus falou, é você que está dizendo, não sou eu que estou dizendo isso. Qual é a nossa condição? Então, eu gostaria de mostrar para os irmãos que no final do capítulo 13, parece que o mundo iria desabar, não é verdade? O Senhor iria embora, todos iriam ser dispersos, Pedro iria negar o Senhor e Judas iria traí-lo. Eu quero fazer a seguinte pergunta, como estava o coração dos discípulos naquele momento? Estavam ou não estavam perturbados?
E é por isso que João 14:1 começa da seguinte maneira: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Os irmãos compreendendo toda aquela situação, parece que o mundo iria desabar, seria o fim de tudo. Estavam tremendamente perturbados. O Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O Senhor não estava dizendo que os discípulos não iriam passar por situações que os perturbariam. Assim como nós passamos por situações difíceis, que causam distúrbios, que tiram a nossa paz, não é verdade? O Senhor não disse que eles não iriam passar por situações difíceis. Mas o Senhor falou: quando vocês estiverem passando por essa situação difícil, eu não quero que o coração de vocês esteja perturbado. A situação pode ser uma situação perturbadora. Pode ser que a situação seja uma situação que esteja abalando a todos, em todos os aspectos, mas o Senhor diz: coração de vocês deve estar firmes. Vocês têm que crer em Deus e crer também em mim. O Senhor sabia o que estava no coração deles. O Senhor sabia o que eles estavam pensando. Eles estavam pensando que seria o fim de tudo. Ele iria embora, os discípulos seriam dispersos, um iria traí-lo, outro negá-lo. O Senhor sabia o que os discípulos estavam sentindo naquele momento. Então ele falou: eu não quero que vocês se perturbem, se deixem perturbar, não se turbe o vosso coração. Vocês têm que crer em Deus e devem crer também em mim. Daí ele começa a falar: por que vocês não devem se perturbar? Para os discípulos era o fim, mas o Senhor em João 14 vai mostrar que é o começo, não é o fim. Que eles iriam, depois da sua morte e ressurreição, ter experiências que eles nunca tiveram antes. O relacionamento deles com Deus e com o Senhor iria mudar completamente. E aí, nós temos os versículos 2 e 3. Mas eu quero que vocês prestem atenção. No versículo 1 diz assim: credes em Deus, crede também em mim. Ele falou crede 2 vezes. Ele não disse credes em Deus e também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Daí ele começa a falar por quê. Versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Esses 2 versículos, no meio cristão, nós temos 2 linhas de interpretação. A primeira linha de interpretação é uma interpretação mais física. E a outra interpretação é uma interpretação mais na sua essência espiritual. Na interpretação física, se diz que essas muitas moradas que o Senhor iria preparar se refere à Nova Jerusalém, a morada eterna com o Senhor no final, na eternidade. Agora,
na linha da interpretação espiritual, orgânica, da realidade do corpo de Cristo, essa morada se refere mais ao corpo de Cristo como morada do Senhor e nossa morada. Essa é uma outra linha de interpretação. As duas você pode aplicar, porque as duas são fatos, né? Tá certo? Mas nós vamos aplicar nessa segunda linha, que é espiritual e orgânica. Eu vou dizer por quê. Aqui, no versículo 2, diz: na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai sempre se referiu ao santuário, né, de Deus. E aqui diz: se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Daí ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Preste atenção, eu vou voltar, eu vou receber vocês para mim mesmo, para dentro de mim, para que onde eu estou estejais vós também. Significa o quê? Um relacionamento em que não haveria mais separação. E esse relacionamento que não há separação não é algo que vai acontecer somente na eternidade, mas começa a ocorrer quando nós cremos no Senhor. Começa a ocorrer depois que o Senhor morreu e ressuscitou. Quer ver? Vamos ver alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 20 e 21. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então ele estava falando do santuário do seu corpo, um santuário espiritual, certo? Nós sabemos que na ressurreição de Cristo, a igreja foi gerada, e a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é somente o corpo de Cristo. Olha só, 1 Timóteo 3,15 diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo, entendeu? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui diz que nós, como igreja, somos casa espiritual. Então, o Senhor Jesus falou sobre casa, falou sobre morada nos versículos 2 e 3, entendeu? Por isso que na interpretação física se refere à morada eterna na eternidade com o Senhor. Mas na aplicação espiritual e orgânica se refere à igreja como o corpo de Cristo. E nós juntos como habitação de Deus. Não é? E olha só, Hebreus 3, versículos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Isso se referia ao tabernáculo, né? Hebreus 3,6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a casa do filho, a qual casa somos nós. Está vendo? A Bíblia diz claramente que nós somos a casa, certo? A casa do Filho, certo? Se guardarmos firme até o fim, a ousadia e exultação da esperança. Efésios 2, 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a habitação de Deus
no Espírito. E ainda mais, quando fala que na casa de meu pai muitas moradas, essas moradas se referem a nós como morada de Deus, individualmente também. Quer ver? João 14, 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora, João 17, versículo 21. Então, irmãos, nós precisamos perceber o seguinte. Os discípulos, eu quero que os irmãos compreendam, os discípulos estavam pensando, o Senhor Jesus vai embora, então nós ficaremos dispersos, um vai trair, outro vai negar, vai ser o fim. Jesus estava falando para ele, calma, vocês têm que crer em mim, vocês têm que saber o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma coisa espetacular, maravilhosa. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e o resultado é que vocês farão parte de mim, como membros do meu corpo, e estarão comigo para sempre. Tem razão para ter medo? A experiência deles não seria muito melhor do que ter Jesus fisicamente? Então, olha só, João 17, 21 a 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Está vendo aqui a mistura entre nós e o Senhor? Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E olha o 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então o Senhor estava preparando os discípulos agora no capítulo 14. Não tenham medo. Não fiquem perturbados. Creia em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, as coisas vão mudar. Amém? Isso é algo maravilhoso. Então, olha só. Se vocês perceberem, amados irmãos, isso está em João 14. Em João 15, o Senhor diz que Ele é a videira verdadeira, não é isso? E nós somos os ramos, né? E que o ramo tem que habitar na videira. Está vendo? O Senhor é a nossa casa. Essa é a realidade que vem por sua morte e ressurreição. Então, quando a Bíblia diz que ele vai, ele tem que preparar lugar, é porque ele iria para a cruz, ele iria tratar com todos os obstáculos que estavam impedindo que o homem fosse um com ele. Ele tratou com pecado, natureza pecaminosa, tratou com os pecados, ele tratou com a morte, ele tratou com o mundo, ele tratou com a carne, ele tratou com o meu eu, com o seu eu, ele tratou com o velho homem, ele tratou com Satanás. Então ele foi preparar porque ele tinha que passar pela morte e ressurreição, ele tinha que cumprir a obra da redenção. Para que no final surgisse uma realidade que iria transformar a vida dos discípulos e transformar a vida de todos nós. Não é verdade?
Do João 14 a João 17, o Senhor está falando do futuro, né, para os discípulos. Eles estavam preocupados com aquele momento que estavam passando. Então ele disse, eu preciso ir, eu preciso cumprir a missão que Deus me deu. E o resultado é que o Senhor vem, o Senhor vai, e quando Ele volta para ser a nossa vida, para nos edificar juntos, em unidade, com Ele e com Deus. Então, nós precisamos conhecer esse fato. E aí, dentro dessa realidade, nós precisamos dar atenção para agora os versículos 4, 5 e 6. Aqui diz, o Senhor diz, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por tudo que o Senhor Jesus já havia falado para os discípulos já deveriam ter compreendido que o Senhor iria morrer e ressuscitar, não é isso? Porque o Senhor já havia falado, pelo menos 3 vezes para os discípulos, sobre esse fato. Mas os discípulos não tinham compreendido. Daí o Senhor fala uma grande verdade, que é o do versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não disse assim, eu vou mostrar para vocês um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Caminho não é um método. O caminho não é uma doutrina. O caminho é uma pessoa. Caminho para onde? Para o Pai. Não é isso? Ele disse, ninguém vem ao Pai. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele e o Pai são um. Irmãos, qual é o nosso destino? É o Pai. É sermos um com Deus. Não é assim? O que é eternidade, é Nova Jerusalém? Nós para sempre com Deus. Nós procuramos muitas soluções para as várias situações que nós passamos. O Senhor só apresenta uma solução para nós. Eu sou o caminho. Eu sou a solução. E a solução está em Deus. Os irmãos compreendem? Isso é extremamente profundo. O Senhor Jesus não prometeu ensinar uma verdade. Ele disse que Ele era a verdade. A verdade é uma pessoa. Está vendo? O caminho é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E a vida é uma pessoa. Muitas vezes, na nossa vida, no nosso viver diário, passamos por situações difíceis. Talvez a gente pense assim, estou meio perdido, né? Eu não sei o que eu faço agora, eu não sei para onde eu vou, eu estou meio perdido. Qual é a solução? Ir a Jesus. Porque Ele é o caminho. Em Cristo, eu não estou perdido. Em Cristo eu tenho direção.
Estou confuso. Eu não sei em que acreditar. Ele é a verdade. Eu sinto que eu estou morto por dentro. Ele é a vida. Eu quero que os irmãos entendam, né? Tem alguns homens de Deus que falaram o seguinte: sem o caminho, não há ida. Sem a verdade, você não tem conhecimento. E sem a vida, você não sabe como viver. E a resposta sempre é Cristo. Em Cristo, existe uma ida. Entende? Em Cristo, existe o conhecimento e em Cristo existe a vida. E eu sei como viver. Agora, esse fato de Jesus ser o caminho era uma das grandes realidades da igreja primitiva. Como a igreja era conhecido? Os do caminho. Por quê? Certamente porque os cristãos naquela época enfatizavam uma coisa: Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Olha só. Atos capítulo 9, versículo 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 18, versículos 25 e 26. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos 19, 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Você sabe, então no início da era da igreja, as pessoas diziam: esse é do caminho. Por quê? Porque o testemunho deles é que Jesus era o caminho. Os irmãos compreendem? Não é um método, é um caminho. É a maneira de, é o viver. Por quê? Porque se existe um caminho, alguém está caminhando nesse caminho, está vivendo nesse caminho. Isso mostra que o caminho é um viver. Não é uma doutrina. Não é uma questão de saber que existe um caminho, mas é uma questão de andar nesse caminho. Então o Senhor estava mostrando para os seus discípulos. Quero que os irmãos compreendam agora a extensão desse fato. Os discípulos estavam achando é o fim, não é? Jesus estava mostrando para eles: tem um caminho, não é o fim. Mas irmãos, amadas irmãs, pode ser que a gente esteja passando por uma situação difícil e parece que o fim chegou. Mas o que o Senhor quer que a gente aprenda, o que o Senhor quer que a gente viva, é o seguinte:
não é o fim, porque nós temos o caminho. Os irmãos estão compreendendo? Isso é algo vivo. Em qualquer situação, eu tenho um caminho. Em qualquer situação, eu tenho a verdade, e em qualquer situação, eu tenho a vida. Então, o meu viver, eu tenho que expressar isso. Alguém que olha para nós, que as pessoas possam dizer, esses têm o caminho, esses têm a verdade e esses têm a vida. Isso é prático. E o Senhor estava falando para os seus discípulos de que não era o fim. Que não era para ficarem perturbados. Era para eles crerem em Deus. E crerem também no Senhor. Que o Senhor iria fazer algo espetacular, maravilhoso. E nós vimos isso acontecer em Atos 2, não é verdade? Nós vimos isso acontecer. E eles passaram a ser conhecidos como os do caminho. Amém? A mensagem fica por aqui. Amanhã de manhã nós vamos continuar lá na chácara, tá bom? Nós vamos penetrar bem nesses capítulos, porque nós não vamos abordar de uma maneira doutrinária, nós vamos abordar de uma maneira de vida, porque 14, 15, 16, 17 tem que ser um viver. Amém? Quando parece que é o fim, o Senhor mostra que é o início. Porque há um caminho e nós vamos percorrer esse caminho. Que o Senhor nos abençoe. Amém.